Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estou aqui para fazer um registro muito importante. Ao longo da minha trajetória nunca teve um momento tão emblemático e eu diria que cheio de, de desafios quanto esse momento que eu estou enfrentando agora. Até mesmo porque o cenário em que eu passo a conviver, em que eu passo a enfrentar, é um cenário com o qual eu, apesar de já ter vivido outros cenários semelhantes, não envolvia tantas emoções e tantas expectativas, tantos, é, tantas ansiedades, né? Existem outras palavras mais bonitas para colocar aqui, mas eu gostaria de pedir desculpa para vocês se eu não me expressar tão bem. Mas há cerca de 20 anos eu não vejo o meu pai. Meu pai mora a cerca de 180 quilômetros da minha casa. Ficaria fácil se a gente morasse aqui nessa cidade onde eu estou agora, na cidade de Brasileia, para a gente encontrar ele, porque ele sempre vem a essa cidade. Mas dessa cidade até a cidade onde a minha família mora, onde a minha mãe e os meus outros irmãos moram, dá aproximadamente 75 quilômetros. E a gente sabe que todos nós tem a vida cheia de turbulência, né? Cheia de coisas para fazer e a nossa vida fica tão corrida que se a gente não tiver fazendo esse registro do tempo, né? Esse controle do tempo, a gente finda que não consegue resolver nem as atividades necessárias do dia a dia. É por isso que eu acho que a família, aliás, eu tenho certeza que a família ela deve viver o mais próximo possível. Se você parar para analisar, existem muitos parentes que se deslocam de uma cidade para outra e é, vão trabalhar nessas cidades e chega lá findam fazendo o mesmo que faziam na sua cidade, que é trabalhar por comida e bebida. No entanto, tem uma garantia mais segura de trabalho, mas não tem esse vínculo familiar mais próximo que se tem. Um bom exemplo disso é que existem pessoas que moram longe das suas famílias e quando, por exemplo, seu pai, sua mãe, sua avó venha, por exemplo, a fechar os olhos, né, para não falar outras palavras mais difíceis de falar aqui, essas pessoas elas não conseguem se deslocar dessas cidades para se despedir dos seus entes queridos. Até mesmo porque às vezes não é uma nem duas, são várias pessoas que têm que fazer esse deslocamento. E finda que quem tem alguma condiçãozinha a mais, finda fazendo esse deslocamento. E quem não tem, fica lá a mercê da aflição e dessa culpa de não, por exemplo, não ter se despedido de um ente querido pela última vez, né? Já imaginou? Seu pai, sua mãe, chega o dia dele. Deus disse: vem para cá, meu filho, que chegou a tua hora. E aí, nesse dia, você não pode, por exemplo, estar na despedida, né? Nesse momento que as pessoas não gostam de falar. E eu também não gosto. E embora expresse esse ar de riso, mas eu sei que é um momento de muita aflição. E embora existam muitas pessoas fazendo uma certa encenação de preocupação, de amor naquele momento, existem sim pessoas que realmente se preocupam. Existem pessoas que realmente fazem essa despedida veemente, deixando bem claro que daquele ponto para frente ela está sozinha, mas muitas das vezes ela está assumindo a rédea para um futuro melhor, inclusive para a sua própria família. Existem pessoas na família que, por exemplo, juram cuidar dos pais, que juram cuidar dos irmãos, e assim é a vida em família, né? Nós criamos esses vínculos e muitas das vezes são valores inseparáveis. E eu tenho esse valor pela minha família e meu pai, embora ele não tenha sido o melhor pai do mundo, mas ele é o meu pai. E é alguém que, por exemplo, pela própria Constituição Federal do nosso país, merece que eu lhe dê uma atenção. E também pelo próprio Código de Ética Cristão, deve receber a minha atenção. Porque há um mandamento bem certo na Bíblia e bem claro, né? Que é honrar pai e mãe. E não especifica qual é o pai e qual é a mãe que você deve honrar.
E por isso eu me sinto no dever, no compromisso de respeitar os meus pais, né? De sempre estar tentando essa proximidade. A minha mãe mesmo, ela disse que eu e o meu irmão, eu que sou o mais velho e o meu irmão mais novo, somos um dos únicos que não responde ela assim expressamente, né? Talvez a gente já tenha feito isso, eu não sei, já tivemos vários embates, às vezes num momento de estresse a gente vinha virando as costas, indo embora, e talvez nós não tenhamos feito isso com excesso, mas nós tenhamos muitas das vezes errado com eles, né, com nossos pais. Mas foi um grau menor do que os outros, e eles consideram isso, né. E eu agradeço a Deus por isso, por Deus ter me dado essa paciência de conseguir lidar com a minha família e principalmente com os meus pais, porque está escrito lá que até os teus dias serão acrescentados se você honrar o seu pai e a sua mãe. E eu estou aqui hoje nesta logística veemente que é de encontrar o meu pai. Cerca de 180 quilômetros de casa, ontem eu já andei, ontem não, de sábado, 6 horas da manhã, que foi a hora que eu saí de casa, até agora eu já andei aproximadamente 150 quilômetros aproximadamente. E cara, foi muito difícil fazer isso. Eu achei que, por exemplo, dava para ir pro meu pai, indo pro meu avô, que mora um ramal aqui acima, cerca de 30 quilômetros, 30 quilômetros daqui, tem um ramal, entra, e o meu avô mora a cerca de 26 quilômetros por rumo de dentro. E eu fui lá, e findou que eu cheguei lá, cara, a bicicleta esculhambou, mano. E eu tava pensando em conseguir uma moto por lá, mas por lá o trajetório é bem mais difícil e bem mais longo. Então eu tive que retornar para a cidade, já aproveitando, né, que teria uma festa na igreja e muitas das pessoas moram nesses lugares. Eu fui lá e tentei estabelecer essa network. E adivinha, cara? Meu Deus, a primeira pessoa que eu procurei dentro da igreja, essa pessoa conhecia um cooperador de jovem da igreja lá dentro da comunidade, que conhecia o meu pai e que sabia exatamente onde ele estava morando, que conhecia outra pessoa, que me levou, por exemplo, estabelecer uma network com ele, de, por exemplo, a gente ir juntos lá e ele me deixaria na frente da casa do meu pai. Mas como o inimigo é terrível, né, meu amigo? O carrinho dele que ele ia usar, hoje esculhambou. E a gente não conseguiu acertar isso mais cedo e eu disse, meu Deus, eu não posso voltar para casa sem cumprir essa missão. E eu estava indo pedalar cerca de 60 quilômetros aqui no rumo de cima, né? Do Peru aqui, de Assis Brasil, que é a divisa com o Peru. Eu ia pedalar 60 quilômetros e dormia na estrada lá, né? Na entrada do ramal. E no outro dia eu ia entrar, ia procurar um cavalo, ia procurar um motorista, alguém que me levasse até lá. Mas Deus foi tão bom, que preparou um amigo de longas datas, que eu nunca imaginei que ia encontrar ele na estrada. E cara, ele passou, me viu, me reconheceu e foi lá e falou comigo. Eu falei, não, estou subindo aqui, eu estou indo lá no quilômetro 59, né? Quase 60. E lá eu vou entrar, eu vou atrás do meu pai, atravessar um rio e tal lá. Vou entrar cerca de 60 quilômetros no rumo de dentro. E, meu amigo, ele veio embora. Mas Deus tocou no coração dele e eu comprei ali umas coisinhas, né? Que ia levar para comer na estrada, porque se você não levar nada para comer, a comida é mais importante do que a própria bicicleta nessas viagens, por incrível que pareça, a comida que parece algo insignificante é muito mais importante, por exemplo, do que você ter, inclusive, o dinheiro às vezes, sabe? E graças a Deus deu tudo certo. Meu amigo me trouxe aqui para casa dele, né? Já negociou comigo. Ó, cara, ele é um cara muito desarticulado, né? Erevan. Já apareceu em vários cenários, inclusive um que eu fui fazer um concurso lá em Sena Madureira. Ele atuou dessa mesma forma. E Deus usou dele dessa mesma forma. E assim, não se preocupa, cara. Se você tem uma missão para cumprir, bota o teu pé a caminho, porque mesmo que o inimigo esteja fazendo as pessoas que querem te ajudar a tropeçar, ele sempre vai estar usando de outros valentes, outros anjos para te ajudar. E tem sido assim. E tem dado muito certo. Eu dou graças a Deus por isso. E no final dessa trajetória, eu tenho certeza que eu vou vir aqui e vou registrar um vídeo meu com o meu pai, a gente glorificando a Deus por isso.